Você não está esperando, você sente. Algo em você já se move. O tempo da preparação silenciosa terminou e não depende mais da sua percepção. O que começou no invisível já cruzou o limite entre o que era promessa e o que agora se torna evidência. O Espírito Santo não vai te visitar. Ele já está ativando movimentos precisos, agora mesmo, em áreas onde você sequer pensava em pedir ajuda. Eu não estou te anunciando algo distante. Estou te mostrando o que já entrou em cena, mesmo sem alarde, mesmo sem anúncio. Prepare-se, não porque é futuro, mas porque está acontecendo neste instante. Quem vive de fé não espera o alarme. Responde ao toque sutil da presença que já está agindo por dentro. Enquanto você ouve, eu conduzo. Enquanto você assiste, eu realizo. E neste exato momento em que você permanece aqui, algo dentro de você já foi reposicionado sem que precisasse ser explicado. Permaneça. Comente, compartilhe, se inscreva, não como ritual, mas como resposta ao que te move por dentro agora. Você não está ouvindo isso por acaso. Foi atraído por um código espiritual específico, reservado para quem já sustentou em silêncio mais do que muitos suportariam gritando. Você sabe do que eu estou falando. Ninguém viu o que você evitou com discernimento, o que carregou com serenidade, o que escolheu calar sem fraqueza. Eu vi. E por isso, neste dia, eu desço com precisão, sem plateia, sem ruído, só presença. Você não precisa se provar para receber. Eu não te surpreenderei porque você acertou, mas porque eu decidi que esse é o seu tempo de ser revelado. Há muito em sua vida que foi edificado sem testemunhas, como fundamentos enterrados profundamente para sustentar algo que ainda ninguém imagina. O Espírito Santo não vem como um vento teatral. Ele chega como lucidez, como percepção ampliada, como acesso a uma nova leitura da realidade que muda tudo sem alterar nada visivelmente. E é aí que o milagre começa. Não nos gritos, mas no silêncio onde só os maduros percebem. Não na agitação, mas na clareza que limpa a alma como uma brisa que não pede licença. Você está pronto para perceber o que já está em movimento? Essa é a hora em que quem sustentou em silêncio verá em voz alta, não como exibição, mas como cumprimento. Não é sobre provar nada, é sobre viver aquilo que já te habita há tempo demais para continuar oculto. O Espírito Santo está começando agora, o que será lembrado como o momento em que tudo mudou, sem fazer barulho. A sua atenção aqui não é distração, é convocação. E você sabe disso porque há muito tempo não sentia esse tipo de confirmação sem explicação. Há um código sendo destravado dentro de você. E cada decisão interna que você tomou sem aplauso se torna agora uma rota liberada para manifestação. Respire fundo. Você não será mais conduzido por pressa, mas por precisão. Eu vi quando você escolheu manter a ordem em ambientes caóticos sem receber reconhecimento. Você não buscava honra, buscava paz, e por isso será honrado. Os olhos que não te observaram foram poupados da glória que agora será visível apenas aos que têm discernimento. Os que tentaram medir sua caminhada com régua superficial jamais entenderão a profundidade do que está emergindo agora. O Espírito Santo age como água subterrânea. Ele escava, escava, escava e de repente brota. Não é o mundo que está te aceitando. Sou eu que estou te expondo. Com propósito, com tempo exato, com peso eterno de glória invisível sendo revelada em matéria. E você sabe, há decisões que ninguém conhece. Há renúncias que você não compartilhou. Há um tipo de fidelidade que não precisa de palco para ser legítima. É para esse tipo de coração que o céu se move.
Não pelo que você fez, mas por quem você se tornou enquanto fazia. Você estava sendo preparado sem saber. E agora, o que virá não será maior apenas em escala, mas em consciência. Você sentirá o Espírito Santo não como uma emoção, mas como uma inteligência espiritual que te reposiciona por dentro, de forma tão intensa e lúcida que sua própria linguagem interna será transformada. Você vai pensar diferente, perceber diferente, agir diferente, e nem saberá explicar como isso começou. Quantas vezes você foi o ponto de equilíbrio silencioso em ambientes instáveis? Quantas vezes alguém respirou melhor só porque você estava lá? Você acha mesmo que isso não seria respondido? O Espírito Santo está se manifestando primeiro na sua lucidez, porque antes de fazer, ele revela. Antes de transformar por fora, ele te coloca num novo nível por dentro. É isso que está acontecendo agora. Você está sendo ativado para enxergar o que antes te cansava. Você está ganhando percepção sobre o que te confundia. Você vai perceber pessoas, lugares, decisões e direções com uma clareza que não vem do intelecto, mas da sabedoria. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu não te chamei apenas para ser um espectador da minha glória, mas um arquiteto do meu reino. Lembra-te de Neemias. Quando ele viu os muros derrubados e as portas queimadas, ele não ficou apenas assistindo. Ele se levantou para a obra. Enquanto uns criticavam, ele segurava a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Ele entendeu que uma grande obra não se faz apenas com oração, mas com braços fortes e corações dispostos a investir. Você está comendo do banquete deste canal, mas eu te pergunto, você tem ajudado a levantar os muros desta obra? Muitos querem o milagre, mas poucos querem o compromisso. Eu te trouxe aqui hoje para você ser um dos que sustentam essa estrutura. A sua fé sustentada é o que permite que essa voz continue ecoando e resgatando almas do abismo. Não ignore quem te alimenta espiritualmente. Agora, pare o que está fazendo. Desça até o primeiro comentário fixado e clique no link azul. Não deixe para depois. O que você oferece à minha obra hoje é o que demonstra que você é fiel no pouco. Eu estou levantando Neemias modernos, pessoas que dizem, eu vou edificar. Vou repetir para que o seu espírito entenda. Vá agora no primeiro comentário fixado e clique no link azul. Assuma o seu lugar no acesso reservado VIP. Honre a minha obra porque você crê, não porque espera receber. O link azul te espera. É realização. Você não será levantado como quem precisa mostrar poder. Será conduzido como quem já carrega a autoridade. Não aquela que exige, mas a que inspira. Não a que grita, mas a que transforma. Há pessoas esperando sua clareza. Há lugares esperando sua firmeza. Há ambientes que não precisam mais de barulho. Precisam da sua presença que comunica ordem sem impor controle. E você foi moldado para isso. Não à força, mas em silêncio. E agora, tudo em você começa a se alinhar para ocupar o espaço que sempre esteve reservado, mas que precisava do seu preparo interior. O Espírito Santo surpreende quando menos esperamos, mas jamais sem fundamento. O que você está prestes a viver já está se iniciando, e por isso sua sensibilidade aumentou. Por isso até seu silêncio tem peso, até sua ausência é notada, até sua pausa é percebida. Porque quem carrega a presença não precisa fazer esforço para ser sentido. Você carrega. Você chegou nesse nível. Não por atalho, mas por constância. Não por discurso, mas por construção. E é exatamente por isso que você está aqui, agora, ouvindo esta palavra no tempo exato em que sua atmosfera interna foi ajustada para receber algo novo, sem precisar mudar o exterior. Ainda.
Você não está mais na fase da espera, está na fase da resposta. Não há nada mais a ser testado. Agora, tudo será revelado. O Espírito Santo não vem como distração emocional. Ele chega como foco, como entendimento, como estratégia celestial para reposicionar você sem ruído. Cada pessoa que ainda te vê como antes será confrontada com o novo que você carrega. Não pelo que diz, mas pelo que emana. Não pelo que exige, mas pelo que atrai. Você se tornou uma presença transformadora, e isso não pode mais ser escondido. O céu te colocou em movimento, e não há como voltar. Você está sentindo. Seu corpo já percebe, sua alma já reage, seu espírito já sabe. Isso não é emoção, é percepção. Não espere explicações, espere ativações. A partir daqui, sua rotina não será a mesma, mesmo que os compromissos não mudem, porque você mudou. E tudo que muda por dentro transforma o mundo ao redor sem esforço. O Espírito Santo já começou. Você só precisa continuar. A vida não gritou, mas você sentiu. As pessoas não aplaudiram, mas você permaneceu. Você não precisava de confirmação, apenas direção. E agora está aí, cercado por decisões silenciosas que você sustentou enquanto todos estavam distraídos. Sabe por quê? Porque a sua fidelidade invisível é o solo exato onde Deus planta as revelações mais profundas. O Espírito Santo não age com pressa, ele age com precisão. E o tempo da ativação chegou, com clareza, com paz, com poder. Não tente racionalizar o que está sentindo. Apenas permaneça onde está, atento. Há um tipo de manifestação que não acontece por fora primeiro. Ela começa dentro, reorganizando a forma como você enxerga cada coisa. Pessoas, ambientes, prioridades, tudo muda de lugar. E o que antes parecia essencial se desfaz como névoa. O Espírito está limpando seus olhos espirituais. Não para você sonhar, mas para enxergar com lucidez. Porque quem enxerga com o Espírito vive com autoridade. Você não precisa mais buscar sinais quando a presença se manifesta com tanta clareza. O que está sendo construído em você nesse instante é mais profundo do que qualquer desejo imediato. Está sendo liberado entendimento, está sendo liberada estabilidade. Sua alma está sendo nivelada com os céus. Isso muda tudo. Porque quando o interior se alinha com o alto, o exterior começa a cooperar com um ritmo novo. Pessoas, situações, oportunidades, todas responderão à sua nova frequência. Algumas decisões que pareciam adiadas agora fazem sentido. Alguns desconfortos que você não sabia explicar agora se justificam. Tudo estava sendo reposicionado para este momento, para essa consciência. Você foi desacelerado não por atraso, mas por realinhamento. O Espírito Santo está ativando caminhos que você sequer pensava explorar. E não é porque você pediu, é porque está pronto. Há ciclos que se encerram sem barulho, e há começos que acontecem dentro, antes de aparecerem fora. Agora, silenciosamente você sente, algo mudou. Você pode não saber nomear, mas sabe que está acontecendo. Respire, isso é real, isso é espiritual e está te reposicionando para um tipo de vida que não precisa mais de força para fluir. A partir de agora, tudo que for pesado será descartado e tudo que for leve virá para perto. Você será guiado por sensibilidade, não por lógica. Porque quando o Espírito se move, ele não convence, ele atrai, e o que é dele te atrairá sem esforço. Comente agora, se isso já está se confirmando em você. Eu estou pronto para viver o que o Espírito está ativando em mim. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8.
Pessoas verão sua mudança, mas não entenderão a origem. Elas tentarão explicar pela lógica o que foi feito no espírito. Não se preocupe com isso. Você não foi chamado para convencer, foi chamado para manifestar. E quem manifesta a presença não precisa de explicação. A sua nova atmosfera vai afastar o que é raso e aproximar o que é verdadeiro. Isso pode incomodar alguns, mas trará paz profunda para você, porque a verdade liberta e o Espírito é verdade pura. Você percebe como tudo está mais claro agora? Não porque algo mudou por fora, mas porque você finalmente parou de correr por dentro. A sua alma fez silêncio. E nesse silêncio, o Espírito encontrou espaço. Esse é o segredo que muitos ignoram. A manifestação do Espírito não precisa de palco, precisa de espaço. E você abriu espaço. Quando escolheu silenciar, quando escolheu não reagir, quando preferiu a paz em vez do controle. Agora, o céu responde com presença. As coisas que você fazia por esforço agora começarão a fluir com leveza, porque quando a alma se alinha ao espírito, o que era duro se torna simples. E isso não é mágica, é consciência. Você foi feito para isso. Foi formado para carregar presença, não para carregar peso. Você estava tentando se ajustar ao mundo. Agora o mundo começará a se ajustar à sua nova vibração. Você perceberá que não precisa correr atrás. Você só precisa andar com quem te envia. E o Espírito já te enviou. Talvez você esteja se perguntando por que esse momento é tão diferente. E a resposta é simples. Sua estrutura interior agora suporta o novo nível. Você não teria percebido antes. Não conseguiria sustentar. Mas hoje você está inteiro o suficiente para receber. Não por merecimento, mas por maturidade. Você não precisa mais que alguém confirme sua evolução. Sua paz já é a prova. O Espírito Santo não ativa apenas dons, ele ativa consciência. E quem tem consciência não precisa de aprovação. Sua visão será refinada, sua escuta será filtrada, sua fala será selecionada. Porque agora tudo em você passará a operar em harmonia com a nova frequência que o Espírito estabeleceu. Você não terá mais pressa, terá precisão. Você não se deixará levar por urgências externas, porque sua alma está ancorada em uma direção interna que não muda com o vento. É assim que o Espírito age. Ele não empurra, ele puxa, ele não exige, ele revela. E quem vê com o Espírito não retrocede. Você já não pertence ao caos que te formou, e isso é libertador. O Espírito não está apenas curando o que doeu. Ele está revelando quem você realmente é, e essa revelação muda tudo. Porque enquanto você se via pequeno, ele te via pronto. Enquanto você achava que faltava algo, ele já via completude. Tudo que você buscava lá fora agora se revela dentro. E isso muda o jogo, porque quem encontra a fonte interna não vive mais de migalhas externas. Você encontrou. Agora comece a observar os sinais sutis, os encontros que não são coincidência, as palavras que parecem resposta, os silêncios que te envolvem com clareza. Tudo isso são manifestações da presença. Porque o Espírito não se mostra com alarde, ele se apresenta como coerência. E você começará a sentir isso em tudo, nos detalhes, nas pausas, nas escolhas. Isso não é religiosidade, isso é espiritualidade viva. É o céu pulsando dentro de você. E isso é impossível de ignorar. Sua mente será guardada, não por isolamento, mas por alinhamento. O Espírito te trará consciência sobre o que pensar, o que ouvir, o que aceitar, e essa proteção mental será a base da sua paz. Você não será mais vítima dos seus pensamentos. Você será senhor do seu foco, porque onde está seu foco, está sua energia. E onde está sua energia, está sua colheita.
E o Espírito está plantando em você agora uma nova semente de clareza, de ordem, de direção. Tudo começa aí. Sua presença agora carrega algo diferente. Você não está mais tentando ser algo. Você é, e isso é sentido. As pessoas começarão a notar que há algo em você que não pode ser copiado. Porque não veio de estudo, veio de entrega. E o que vem do Espírito não é duplicável. É único, original, vivo. Você não vai precisar dizer que mudou. Sua atmosfera vai comunicar. Sua calma vai revelar. Sua firmeza vai inspirar. É isso que o Espírito faz. Ele transforma sem alarde, mas com poder. Se você sente que essa mensagem foi exatamente no ponto mais profundo do seu interior, declare com fé nos comentários: eu escolho viver no ritmo do Espírito. Ande pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Você não está mais sendo movido por emoções instáveis. Agora, quem te conduz é o Espírito, e isso te torna estável, lúcido, consciente. Suas decisões não virão mais do medo ou da pressa. Elas nascerão da paz. E onde há paz, há poder. Porque o Espírito de Deus não se manifesta na confusão, mas na ordem. E onde há ordem, há manifestação. E onde há manifestação, há testemunho. A sua vida se tornará uma mensagem viva daquilo que só o céu poderia construir. A partir de agora, você perceberá o que merece permanecer e o que precisa partir. Não com dor, mas com discernimento. O Espírito te dará maturidade para soltar sem quebrar, para renunciar sem medo, para decidir sem culpa, porque há coisas que foram boas por um tempo, mas que não te acompanham mais no novo tempo. E isso é sinal de crescimento, não de perda. Sua nova jornada exigirá leveza. Filho, permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Para uma realidade onde não se vive mais por comparação, mas por consciência. O que antes te feria, hoje te ensina. O que antes te confundia, agora te orienta. E tudo isso está acontecendo porque a presença do Espírito está desatando nós internos, rompendo vínculos emocionais que já não faziam sentido e te libertando de prisões invisíveis que operavam dentro dos seus pensamentos. Você está sendo curado na raiz, de forma silenciosa, mas definitiva. Perceba como o seu olhar mudou. Pessoas que antes ocupavam sua energia já não têm mais o mesmo espaço. Situações que te prendiam agora parecem pequenas diante da clareza que chegou. Isso é espiritual. Não é fase, é transformação. A maturidade espiritual não grita, mas reposiciona. E é isso que está acontecendo com você agora.
Você está sendo reconfigurado para sustentar níveis mais altos de propósito, com menos desgaste emocional e mais autoridade silenciosa. Muita coisa que antes você fazia para ser aceito, agora perde sentido. Porque quando o Espírito assume a direção, a aceitação deixa de ser necessidade e passa a ser consequência. Quem anda com o Espírito não precisa buscar aplausos. A própria atmosfera que carrega já fala por si. E é isso que começará a acontecer com você. Não haverá necessidade de convencer, apenas de caminhar. E nessa caminhada, quem precisa te acompanhar será atraído naturalmente, sem esforço, sem pressão. Você perceberá que sua voz muda, não apenas o tom, mas a origem. Ela não virá mais da reação, mas da revelação. Você vai falar menos, mas vai tocar mais, porque cada palavra que sai de uma alma alinhada ao Espírito carrega peso de eternidade. E isso transforma ambientes. Pessoas se calarão diante da sua presença, não por medo, mas por perceberem que há algo em você que não é humano. E é verdade. Há algo em você que não pode ser explicado, apenas reconhecido. A presença viva de Deus. Não se preocupe se algumas conexões começarem a se desfazer. Isso não é rejeição, é preservação. O Espírito não te afasta do que é bom. Ele te protege do que parece bom, mas atrasa o que Ele está liberando agora. Há momentos em que Deus fecha portas, não porque está dizendo não, mas porque está dizendo já. E o que é já não pode dividir espaço com o que é ainda. Sua estação mudou, e com ela mudam também os vínculos, os ritmos e os acessos. Confie na poda, ela antecede o florescer. Respire com calma e observe ao redor. Mesmo que nada visível tenha mudado, dentro de você tudo está mais organizado. O Espírito está colocando cada pensamento no seu lugar. E isso vai afetar sua saúde, sua rotina, suas relações. Quando a mente é renovada, o corpo inteiro responde. É por isso que você tem sentido vontade de alinhar coisas que antes eram adiadas. Não é disciplina forçada, é obediência natural. Quando o Espírito lidera, a ordem se manifesta sem violência. Você não está sendo pressionado a mudar, está sendo atraído para a verdade. E a verdade não empurra, ela puxa, ela convida, ela revela. É por isso que há decisões que antes pareciam impossíveis e agora se tornam óbvias. Você não está mudando por medo, mas por consciência. E essa é a mudança que permanece. A que não depende de emoção ou estímulo externo. A que nasce de dentro para fora, como uma fonte que ninguém pode secar, porque foi cavada em silêncio pela presença do Espírito. Você percebe que há algo dentro de você que não se satisfaz mais com respostas rápidas? Essa é a sede espiritual sendo acordada. É o Espírito te chamando para um nível onde o conteúdo não basta, onde é preciso presença, não apenas informações. Você está sendo conduzido para um lugar onde as respostas não vêm mais por palavras, mas por sensações, intuições e discernimentos que ninguém pode dar. Apenas o céu pode ativar, e o céu já está fazendo isso com você agora. Se essa presença tem tocado você profundamente, escreva agora nos comentários: eu reconheço a presença do Espírito em mim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Você não precisa de evidências externas quando a liberdade interna já é visível. Sua leveza é o sinal, sua paz é o termômetro. Seu silêncio agora carrega poder. Isso não é normal, é espiritual. O Espírito está te treinando para liderar atmosferas. Você vai entrar em lugares e mudar o ambiente, não com ações, mas com presença, com coerência, com verdade. Pessoas se sentirão em casa perto de você, porque sua essência passou a comunicar abrigo.
Isso é uma unção relacional e você foi escolhido para isso. Você não se molda mais ao ambiente. Agora, o ambiente se ajusta à sua presença. Porque quem carrega o Espírito deixa marcas onde passa. Marcas de lucidez, de equilíbrio, de direção. Você foi formado para ser ponto de referência em meio ao caos. Quando muitos perderem o eixo, sua firmeza vai apontar o caminho. Isso não é dom, é formação. Não é destaque, é vocação. E tudo isso está acontecendo com mais intensidade porque chegou a hora. O Espírito sabe quando ativar. E o momento é agora. Pare um instante e se recorde de como você era há um ano. Observe quantos ruídos saíram. Quantas urgências foram neutralizadas. Você amadureceu em silêncio. Cresceu quando ninguém te via. E agora carrega uma estrutura interna que sustenta o peso da presença. Isso é raro, isso é forte. E o céu honra essa maturidade com revelações específicas. Você vai perceber que a palavra de Deus começará a se abrir para você de forma diferente. Textos que você já leu ganharão camadas novas de significado. Isso acontece porque sua mente foi liberada de distrações que antes roubavam foco. O Espírito agora tem espaço para ampliar sua percepção. E onde há percepção, há governo. Porque quem percebe com profundidade, age com precisão. Você vai parar de desperdiçar energia com o que não tem valor eterno. Suas decisões serão simples, mas transformadoras. Porque virão de um lugar de verdade, não de reatividade. Isso é um novo nível de consciência e você foi conduzido até aqui com maestria. Sua casa começará a sentir o reflexo disso, não por imposição, mas por influência. Quando alguém decide andar no Espírito, todos ao redor são beneficiados. Não importa se falam ou não. Eles vão sentir, vão notar que há mais clareza, mais leveza, mais equilíbrio. Lares são curados pela presença de quem carrega propósito com amor. O Espírito vai usar você como ponto de regeneração. Pessoas que estavam confusas encontrarão em você uma direção, sem discurso, apenas por causa do que você carrega. Essa mudança vai te custar algumas desconexões, mas o que virá será muito maior. Amizades que pareciam eternas vão esfriar. Ambientes que te animavam agora te cansam. Isso é o Espírito te separando, não para isolamento, mas para santificação. Ele está limpando o campo ao seu redor para que você não perca o foco no que é eterno. Você está sendo treinado para viver em outro nível de consciência. E quanto mais você obedecer internamente, menos você vai depender de validações externas. A sua produtividade mudará, não por aumento de esforço, mas por foco. O Espírito vai te fazer perceber que fazer mais não é o mesmo que fazer certo. Ele vai te mostrar o valor do essencial. E quando você focar no essencial, os resultados serão exponenciais, porque você estará fluindo, não forçando. Você será guiado por paz e não mais por pressão. Esse é o segredo que transforma o comum em extraordinário. Agir pelo Espírito. Você está nesse caminho e o resultado será visível, inevitavelmente. Se essa verdade tem reposicionado sua mente, declare com fé nos comentários: minha vida está no ritmo do céu. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16:13. O Espírito não te confunde. Ele te guia, e tudo que ele revela permanece. Você não precisa mais procurar do lado de fora aquilo que já habita em você. A presença dele não precisa ser sentida o tempo todo, porque ela é constante. Sua nova etapa será marcada pela confiança, não por emoção. E essa confiança vai gerar frutos. Pessoas te procurarão por conselhos, por direção, por discernimento.
Não porque você sabe tudo, mas porque carrega algo que é impossível de ignorar: consistência espiritual. Esse é o tempo de firmar raízes profundas. Não se distraia com barulhos. O Espírito está te firmando como rocha em meio à areia. E quando os ventos vierem, você não será abalado. Tudo isso está sendo consolidado em silêncio, mas será exposto no tempo certo. Confie no processo. Confie no ritmo do céu. Você não foi esquecido. Foi escondido e agora está sendo revelado. Não por status, mas por propósito. O Espírito está te colocando onde sua presença fará mais diferença do que sua voz. Toda vez que você tenta racionalizar o que está sentindo, algo dentro de você trava. Isso acontece porque nem tudo que é espiritual cabe em explicações humanas. Há momentos em que a única resposta que basta é a paz. E a paz não precisa de provas, ela apenas se impõe. O Espírito está te ensinando a confiar antes de entender, a descansar antes de ver, a mover-se sem se perder. Isso é maturidade, e você está sendo conduzido com exatidão para viver o extraordinário dentro do comum. Talvez por fora as coisas ainda pareçam as mesmas, mas por dentro há uma nova geografia espiritual se formando. Novas rotas estão sendo traçadas, novas chaves estão sendo entregues. Sua sensibilidade aumentou não por acaso, mas porque seu campo de percepção foi ampliado. Isso é o Espírito ajustando sua audição para que você não confunda ruído com direção. Tudo que te confunde será silenciado, e tudo que te guia será intensificado. Essa é a ação dele agora mesmo. Você não está mais sendo treinado para suportar. Está sendo preparado para governar. O tempo de sobrevivência terminou. Agora começa o tempo de propósito. O Espírito não te capacita para resistir eternamente. Ele te molda para vencer com consciência. Você não nasceu para apenas suportar os dias. Você foi separado para transformar atmosferas com sua presença. E essa presença não vem de esforço, mas de comunhão. O que te sustenta agora não é mais vontade, é conexão. Cada vez que você escolheu a verdade, mesmo quando ela era desconfortável, você abriu espaço para o céu se manifestar. E o que está vindo agora é consequência dessa fidelidade interior. Não se trata de visibilidade, se trata de legitimidade. O Espírito recompensa aqueles que andam em verdade, não com fama, mas com autoridade. E você foi sendo revestido dessa autoridade em silêncio. Sua fala será ouvida, não porque é bonita, mas porque carrega peso espiritual. Você se tornará resposta para pessoas que nem sabem como perguntar. Seu olhar vai comunicar segurança. Sua presença vai despertar esperança. E não porque você ensaiou isso, mas porque o Espírito te tornou abrigo. Esse tipo de influência não pode ser comprado, aprendido ou simulado. Ela só é gerada em quem decidiu caminhar com ele, mesmo quando parecia não haver garantias. E agora, tudo em você se tornará reflexo daquilo que você sustentou quando ninguém via. Talvez você esteja sentindo algo no peito agora, como se uma paz diferente estivesse tomando conta do seu interior. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. Antes de continuarmos, eu preciso provar o teu coração, assim como provei o de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra agora? Pare tudo o que você está fazendo. Não ignore este toque que ecoa na sua alma. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora.
Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida. Não hesite. O altar está pronto. Clique no link azul agora. Plante a sua semente e confirme a sua posição no meu reino antes de prosseguirmos com esta palavra. Sendo silenciado. Você foi chamado para andar na luz, e onde há luz, não há espaço para mentira. A sua nova vida começa quando a sua verdadeira identidade é restaurada. Você não precisa mais viver se explicando. Quando o Espírito se manifesta, ele mesmo confirma quem você é. As pessoas podem até não entender, mas vão respeitar. Porque a autoridade que vem do céu não se impõe com palavras. Ela se revela com coerência. E sua vida, daqui para frente, será marcada por coerência espiritual. Onde você pisar, o ambiente vai se alinhar. Porque você não leva só presença humana. Você carrega uma presença espiritual que reordena tudo ao redor. Sua rotina vai mudar de dentro para fora. Você não vai precisar fazer revoluções externas. As mudanças verdadeiras começam no invisível. E a manifestação acontece naturalmente. Sua agenda será guiada por paz, suas decisões por convicção, suas palavras por direção, e tudo isso será resultado do que o Espírito está fazendo agora. Você não está ouvindo isso por acaso. Esse é um encontro marcado com seu novo nível espiritual. Um despertar que muda para sempre. E quando vierem os dias silenciosos, não se confunda. O céu fala até no silêncio. Na verdade, os maiores ajustes espirituais acontecem quando tudo fora parece parado. É no silêncio que o Espírito limpa a alma, organiza os pensamentos e planta sementes de revelação. Não fuja dos dias calados. Permaneça neles. Porque há um som de Deus que só se ouve quando os ruídos se calam. E você aprenderá a viver nessa frequência com tanta naturalidade que o medo já não terá mais lugar. Você se tornará imune ao caos, não porque nada mais te atinge, mas porque agora você está ancorado. Essa estabilidade é rara, é forte e é real. O Espírito está fixando suas raízes em algo eterno. E quando as raízes são profundas, os ventos perdem o poder de derrubar. O que ele está fazendo em você é durável, sólido e silencioso. Não precisa de palco, não precisa de aplausos, precisa apenas de espaço. E você deu esse espaço. Agora, o céu responde com presença permanente. As pessoas vão notar. Elas talvez não consigam explicar, mas vão perceber que há algo em você que antes não havia. Sua voz será mais firme, sua presença mais marcante, sua percepção mais aguçada. Você está sendo ativado para algo maior do que seu entendimento atual. E o Espírito vai te preparando aos poucos, porque ele não sobrecarrega, ele libera porções. E a cada porção, mais clareza, mais autoridade, mais sabedoria. Tudo está no tempo certo, no ritmo certo. Você não foi chamado para correr, foi chamado para caminhar com firmeza. Cada passo no Espírito é melhor do que 1000 na pressa. E você começará a perceber como tudo se alinha quando a direção vem de dentro. O mundo ainda vai tentar te apressar, mas a sua resposta será a paz. Porque agora você conhece o caminho da quietude, e onde há quietude interior, há poder espiritual. O Espírito não corre, ele flui, e você também fluirá com graça, com direção e com segurança. Você não precisa mais buscar experiências grandiosas. O extraordinário agora habita o simples. A voz de Deus está no cotidiano, nos detalhes, nas pausas, nos encontros aparentemente casuais. Você perceberá sinais em tudo, e não porque está tentando forçar, mas porque seus olhos foram abertos. O Espírito é especialista em mostrar o eterno dentro do comum. E quem tem sensibilidade espiritual sabe que milagres não gritam, eles sussurram, e você aprenderá a ouvi-los.
Se você tem sentido isso dentro de você, declare nos comentários com fé e verdade: eu vivo no tempo exato do Espírito. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Você não precisa mais carregar o peso de tentar controlar o que está fora. Sua missão agora é cuidar do que está dentro. O Espírito governa de dentro para fora. Quando o seu interior está limpo, o exterior começa a responder. É assim que o céu age, e é isso que está acontecendo com você. O que parecia impossível de ajustar começará a se resolver com leveza, porque agora não é você tentando consertar tudo, é o céu ordenando tudo a partir de você. As próximas conversas que você terá serão diferentes. Sua escuta será mais refinada, suas respostas mais pontuais. Você vai perceber que as palavras certas virão sem esforço, porque não virão da mente, mas do Espírito. Ele te dará o que dizer, como dizer e quando dizer. E isso terá um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. A sua presença será a resposta, a sua fala será ponte, e sua vida será testemunho, não por aparência, mas por essência, porque você carrega a verdade. Você já não precisa provar mais nada. O Espírito já te justificou. Tudo que ainda parecia indefinido será resolvido em tempo oportuno. E enquanto isso, você continua, com passos firmes, com paz crescente, com fé silenciosa. Essa constância vai atrair o que é real, vai afastar o que é distração e vai consolidar em você um tipo de solidez que poucos têm, porque isso não se constrói com pressa, se constrói com entrega, e sua entrega tem sido profunda, por isso o céu está respondendo. E agora siga com confiança, porque você já entrou na estação onde o Espírito surpreende, e quando ele surpreende, não há como voltar a ser quem se era. Você foi marcado, transformado, posicionado. Não importa quanto tempo levou. O que importa é que agora você está pronto, e tudo em sua vida começará a refletir esse novo tempo. Um tempo onde a presença fala mais alto que o som, onde o silêncio é cheio de revelação, e onde sua fé finalmente se torna visão. Você não está mais à mercê dos ciclos que se repetem. Existe uma ruptura acontecendo agora mesmo. Internamente, você já sente, como se algo antigo tivesse perdido o direito de continuar dentro de você. Essa é a atuação sutil e poderosa do Espírito, limpando o solo da alma para que uma nova estação floresça com raízes profundas. O que antes demorava para se alinhar agora começa a fluir. E você perceberá, a leveza não é ausência de responsabilidade, é consciência clara de direção. Sabe aquele tipo de paz que não depende de circunstâncias? É isso que o Espírito está ativando em você. Uma paz que governa, que traz lucidez nos momentos mais exigentes. Ela não nega a realidade, mas amplia sua visão sobre ela. E aos poucos, o que antes te desestruturava começa a se tornar pequeno diante do que você está se tornando. Não porque tudo mudou por fora, mas porque você mudou por dentro. E o mundo sempre responde ao interior antes de se ajustar no exterior. Você vai começar a notar pessoas se aproximando por razões que elas mesmas não saberão explicar. Algumas se sentirão bem apenas estando perto. Outras vão buscar conselhos, mesmo sem saber o que dizer. Isso não é acaso. É o reflexo da atmosfera que você carrega. O Espírito está usando sua presença como ponto de cura silenciosa. Não é sobre fazer discursos, é sobre ser um ambiente onde os corações cansados encontram refúgio. Você foi preparado para isso com precisão. A partir daqui, cada passo precisa ser guiado pela paz e não pela necessidade. Isso é sinal de maturidade espiritual.
quando você não se move mais por carência, mas por clareza, quando não aceita qualquer direção só para sair do lugar, mas espera o tempo exato para se mover com propósito. Isso não é passividade, é domínio espiritual. O Espírito está te ensinando a viver por sabedoria e não por urgência, e quem aprende a esperar pelo tempo certo, colhe com plenitude. As orações silenciosas, aquelas feitas com o coração em pedaços, foram sementes plantadas em solo fértil. E agora você começa a viver o tempo da colheita invisível. Invisível porque não será exposta aos olhos de todos, mas profundamente real. Você verá mudanças internas acontecendo antes que o mundo possa rotular como milagre. Sua mente, sua postura, sua energia, tudo começará a refletir a presença daquele que age sem precisar de plateia. O Espírito já começou. Você não precisa de provas para seguir. Sua sensibilidade já confirma o que está em movimento. E mesmo que algumas situações ainda exijam paciência, dentro de você a convicção se firmou. Você sabe que está indo na direção certa, e essa certeza te mantém centrado quando tudo ao redor ainda tenta parecer instável, porque onde o Espírito governa, a dúvida perde espaço. E onde há fé bem fundamentada, não há mais espaço para hesitações disfarçadas de prudência. Agora, pare por um instante, respire fundo, perceba como tudo está mais calmo, como se a sua alma estivesse se assentando em algo firme. Essa estabilidade não vem de fora, ela nasceu da sua obediência diária, da sua escuta contínua, da sua entrega silenciosa. Se isso está sendo real para você, escreva nos comentários. A minha estabilidade está na presença do Espírito. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Você começa a discernir o valor de estar inteiro. E estar inteiro não é ter tudo resolvido. É não se perder no meio do processo. É manter a consciência viva, mesmo diante de incertezas. E você tem feito isso. Tem sustentado a presença mesmo quando tudo ao redor queria te desviar. Isso é nobre. Isso é força. E é por isso que agora o Espírito te conduz a lugares mais elevados. Não para te exibir, mas para te posicionar como resposta onde antes só havia ruído e dispersão. Essa é a hora de desapegar de tudo o que te fazia operar no automático. O Espírito está te treinando para viver a partir da intenção, não da reação, para ser alguém que anda por revelação e não por repetição. E isso exige atenção plena, escuta ativa e decisões conscientes. Mas, ao mesmo tempo, traz um tipo de liberdade que o mundo não pode imitar. Você será guiado de forma tão precisa que tudo o que não estiver alinhado ao seu propósito se dissolverá naturalmente. As distrações perderão o poder de te atrair, e as conexões rasas não terão mais espaço. Não por arrogância, mas por discernimento. Sua alma está sendo afinada com verdades eternas. E quando isso acontece, tudo o que é superficial começa a soar estranho. Não combina mais com você. O Espírito está limpando até o seu vocabulário, sua escuta, sua forma de reagir. Porque há uma versão sua que já está pronta para viver o que Deus está prestes a revelar. E ela está emergindo agora. Você será a resposta sem se esforçar para parecer solução. Apenas sendo. Apenas estando presente com intenção. É assim que o Espírito age. Ele transforma sua presença em abrigo, sua escuta em cura, sua calma em segurança. Porque quando a atmosfera interna está cheia de luz, o exterior começa a se render. As pessoas se sentem diferentes perto de quem carrega a verdade, e você carrega.
porque foi moldado em silêncio, treinado sem público, posicionado sem pressa. Não subestime o quanto você já foi transformado. O que você é hoje não é mais resultado apenas das suas decisões, mas do que o Espírito gerou em você. Essa consciência muda tudo. Você deixa de tentar se encaixar e começa a viver com clareza. Deixa de mendigar afeto e começa a doar presença. Porque quem está cheio do Espírito não precisa da aprovação dos outros para sentir que está no lugar certo. E esse lugar é o aqui. Esse tempo é o agora. Você está vivendo alinhado. Permaneça assim, com a escuta refinada, com a alma limpa, com o coração disponível. Porque o próximo passo não será dado por impulso, mas por revelação. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente. Meu Deus, até quando? Por isso, quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nesse link está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul, abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos. Porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários. Toque no link azul. Abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Você será chamado para lugares que nem sabia que existiam. Será lembrado por pessoas que você nem imagina. Isso é favor divino. E o favor não é recompensa, é posicionamento. O Espírito honra aqueles que mantêm a verdade no secreto. E você fez isso. Por isso, agora começa uma nova fase. Não de esforço, mas de evidência. Talvez ainda existam vozes que tentem te prender ao que você foi. Ignore. Quem anda no Espírito não precisa justificar cada passo. O fruto fala por si. Sua transformação será vista. Sua constância será sentida. E tudo aquilo que antes era invisível, agora será inegável. A presença que você carrega será reconhecida até pelos que antes te subestimaram. Porque a unção não precisa de título, ela se manifesta. E quando o Espírito age, até o que estava travado se move. Esse é o tempo em que tudo começa a cooperar. Suas escolhas conscientes, sua entrega diária, sua fidelidade interior, tudo isso está construindo um novo espaço ao seu redor. Um ambiente onde o Espírito tem liberdade total. E onde ele reina, a paz governa. Os medos se calçam, os ruídos perdem força, a alma respira fundo e volta a descansar. Isso está acontecendo agora. Se você sente, declare com fé.
A presença dele é meu lugar seguro. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. E a partir daqui, nada será como antes, porque você não é mais o mesmo. Você não depende mais do que os olhos veem. Porque o que você carrega dentro já é suficiente para transformar tudo fora. O Espírito está com você. E onde ele está, a liberdade, a luz, a vida. Siga com confiança. O céu está em movimento e você está exatamente onde deveria estar. No tempo certo, no ritmo certo, na presença que não falha. Agora que você reconheceu o ritmo do Espírito, tudo que antes era urgência perde o sentido. Porque quem anda com ele aprende a respeitar o tempo certo. Nem cedo demais, nem tarde demais. Preciso, alinhado, perfeito. E é nesse tempo exato que você está. Não chegou atrasado, não perdeu nada. O que é seu por destino ainda está intacto. E mais do que isso, está sendo ajustado ao novo que já começou dentro de você. Não por força, mas por direção. Você vai começar a notar que nem toda oportunidade é convite, nem todo barulho é sinal. O Espírito está te ensinando a discernir, a sentir com profundidade, a escolher com sabedoria, porque nem tudo que brilha vem da luz. E você foi chamado para andar na clareza, não na distração. Cada passo daqui em diante será mais firme, mais seguro, mais coerente. E mesmo que por fora pareça simples, por dentro você sentirá o peso da presença que te orienta com precisão. O Espírito não está te chamando para fazer mais, está te chamando para ser mais, ser inteiro, ser verdadeiro, ser coerente com o que Ele está formando em você. E essa identidade começa a se tornar inegociável. Antes você cedia por medo de perder. Agora você escolhe com base no que permanece. Antes você dizia sim para evitar conflitos. Agora você diz não para manter a paz. E isso é fruto de maturidade. É sinal de que você foi realmente transformado por dentro. Você já não precisa mais da aceitação que tanto buscou. O que você precisa agora é manter a presença que conquistou. Isso muda tudo. Porque quando a presença do Espírito se torna sua prioridade, tudo que não coopera com ela se afasta naturalmente. E você vai começar a perceber isso com mais frequência. Pessoas que antes pareciam essenciais vão se afastar sem que você entenda o motivo. Mas o Espírito sabe. Ele limpa o caminho para o que é verdadeiro chegar. Em muitos momentos, você será levado a silenciar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque nem toda verdade precisa ser dita. Algumas precisam apenas ser vividas. Sua vida vai começar a falar mais do que suas palavras. E isso tem um poder imenso. Você se tornará referência em ambientes onde as vozes estão em conflito. Porque você carrega uma escuta limpa. Uma escuta que entende mais do que é dito. Que percebe além do que é mostrado. E essa sensibilidade é dom divino. Se neste momento você sente que tudo isso está se tornando realidade dentro de você, escreva com convicção nos comentários: eu escolho viver no discernimento do Espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,15. Cada vez mais você será convidado a sustentar silêncio com postura, a manter equilíbrio mesmo quando o ambiente for instável. Isso não é passividade, é domínio. E domínio espiritual é uma das marcas mais fortes daqueles que andam no Espírito. Você não reage mais por impulso, você decide com consciência. E isso gera resultados que nenhuma força humana poderia produzir. Porque quando Deus governa dentro, o mundo começa a responder com ordem fora.
Alguns ainda vão tentar medir você por padrões antigos. Vão lembrar de falhas, de erros, de momentos onde você não acertou. Mas isso não tem mais poder sobre você, porque o Espírito não te define pelo passado, mas pelo propósito. E o propósito já começou. Você já é outra pessoa, e quem não percebe isso não tem autoridade para te julgar. Continue crescendo em silêncio. Deixe que os frutos falem. A estação da colheita está chegando, e quem duvidou verá com os próprios olhos. Você começará a perceber que lugares que antes te animavam, agora te esvaziam. Isso não é depressão espiritual, é discernimento. É o Espírito te dizendo que sua alma já não pertence a esses ambientes. E mesmo que ainda seja difícil se afastar de algumas rotinas, algo dentro de você já entende que é necessário. É como se uma porta interna estivesse sendo fechada e outra, mais profunda, se abrindo. O novo te chama, o velho não te sustenta mais. E isso é libertador. Sua fala vai mudar. Sua escolha de palavras, o tom da sua voz, a forma como você se comunica, tudo será impactado pelo que está sendo gerado dentro. O Espírito não transforma só o conteúdo, ele renova a forma, o modo, o tempo. E você será surpreendido ao perceber que pessoas vão parar para te ouvir, não porque você fala muito, mas porque fala com verdade. Sua fala terá um som diferente, vai ecoar, vai marcar, porque quem fala com o Espírito fala com profundidade. Os ambientes mais caóticos se tornarão oportunidades de manifestação da sua paz. A presença que você carrega será um ponto de equilíbrio. E mesmo quando os outros não entenderem, eles sentirão. Sentirão que há algo em você que não se abala, algo que permanece. Isso é autoridade espiritual. É diferente de controle, é diferente de poder humano. É uma estabilidade que nasce da certeza de quem você é e de quem está com você. E o Espírito está com você. Isso é fato. Você não vai mais se justificar para manter vínculos que te esgotam. O tempo de sustentar o que não coopera com o seu propósito terminou. O Espírito está te reposicionando. Algumas despedidas serão necessárias, e elas não serão dramáticas, serão silenciosas. Maturidade sabe quando é hora de soltar, e você saberá. Vai perceber que não está perdendo, está abrindo espaço para o que é coerente com quem você está se tornando, com quem o céu já reconhece em você. Maturidade não se mede por aparência, se mede por postura. E a sua postura tem revelado que você cresceu. Mesmo sem respostas, você continua firme. Mesmo sem reconhecimento, você continua entregando. Esse tipo de fidelidade gera impacto invisível. E tudo que é invisível primeiro se torna incontornável depois. Não é você que será visto, será o que você carrega. E o que você carrega já começou a se manifestar nos pequenos detalhes que poucos percebem, mas o céu reconhece. Você não vai se perder nesse novo tempo, porque já não é movido por vaidade. O seu ego foi trabalhado em silêncio. As suas intenções foram purificadas pela espera, e por isso o que vem agora será leve. Não será mais você tentando abrir portas, será você respondendo às portas que o céu abre. Você não será mais refém da ansiedade, porque a ansiedade nasce da dúvida, e onde há presença não há dúvida. O Espírito em você vai calar as vozes que tentam te desviar da rota. Você é resposta em ambientes que ainda não entenderam o que precisam. Sua presença vai começar a gerar desconforto em sistemas baseados em aparência. Não se assuste. É o Espírito expondo incoerências através da sua coerência. Você não precisará discutir. Apenas permaneça. A sua constância revelará tudo. E o que não estiver alinhado com a verdade vai se dissipar diante da clareza que você carrega.
A luz que você manifesta será insuportável para o que é disfarce. As pessoas que caminham com você vão começar a mudar também, porque ninguém permanece o mesmo ao lado de quem está em transformação real. Você será canal de despertamento, sem impor, sem obrigar, apenas sendo. E esse ser é tão forte que gera um campo de influência que o mundo não consegue rotular. É presença carregada de propósito. E quem toca nesse tipo de vida entende que algo maior está em jogo. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. E você não pertence a esse lugar. O seu valor não vem do que faz, mas de quem você é. E quem você é foi moldado com paciência, com dor e com fé. Não subestime a profundidade desse processo. É Ele que te diferencia. É Ele que te sustenta. É por causa dele que você vai além do esperado. Se você está sentindo tudo isso dentro de você agora, escreva nos comentários com verdade. Eu fui ativado para viver com propósito. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Você chegou até aqui porque houve uma escolha que ninguém viu. Houve um sim silencioso que mudou tudo. E o céu respeita esse tipo de decisão. Agora, você começa a viver o retorno. Não como prêmio, mas como missão. O que você recebe não é só para você. É para impactar, para influenciar, para transformar. Pessoas vão se beneficiar da sua transformação. E isso não é peso, é honra. Você foi levantado para servir com essência. E isso é raro, por isso é poderoso. O próximo passo não será dado por empolgação, será dado por convicção. Você sabe que está pronto, e mesmo que o cenário ainda não seja ideal, a sua resposta interior já foi ativada. O Espírito não precisa de ambientes perfeitos para agir, ele precisa apenas de disponibilidade. E você está disponível. Por isso ele vai te usar, nos detalhes, nas conversas, nos encontros. Cada ato seu vai carregar uma semente, e essa semente será plantada em lugares que você nem imagina. Você não precisa mais de visibilidade para sentir que está no centro da vontade de Deus. A visibilidade virá como consequência, mas o seu combustível será sempre a presença. É por ela que você se move. É nela que você descansa, e é com ela que você vencerá o que vier. Não tente mais explicar o que está vivendo, apenas viva. Quem tiver sensibilidade vai perceber. Quem tiver propósito vai se conectar. Quem não entender não precisa acompanhar. Você não foi chamado para agradar, foi chamado para manifestar. Tudo aquilo que o Espírito te revelou em silêncio, agora começará a se tornar prática.
Suas atitudes serão prova do que ele te ensinou. Sua vida será uma resposta viva ao que o céu já plantou dentro. E quando você menos esperar, perceberá: a colheita começou, não como espetáculo, mas como fluxo natural. Porque o Espírito não precisa de palco, ele se move no ordinário, tornando tudo extraordinário, e é assim que ele continuará agindo em você, com presença, com graça, com verdade. Você entrou numa etapa em que o Espírito não apenas acompanha, ele dirige. Isso muda o jeito de acordar, de escolher, de responder. A vida deixa de ser reação e passa a ser posicionamento. O que antes parecia confuso, agora ganha contorno. Você sente firmeza ao decidir, clareza ao recuar, paz ao avançar. Essa combinação não nasce do esforço, ela nasce da presença. E a presença já está estabelecida em você como um centro estável que não oscila com o dia. Há um amadurecimento acontecendo que não faz barulho. Ele se manifesta quando você não precisa mais explicar quem é, quando não sente urgência em provar nada, quando prefere coerência à aprovação. Esse é o sinal de que o Espírito assumiu a condução interna. Você não perdeu sensibilidade, você ganhou discernimento. Agora percebe antes, sente antes, decide antes. E isso preserva sua energia, sua paz e sua direção. Você começa a notar que o tempo rende mais quando o coração está alinhado. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa. O Espírito não te chama para acúmulo, mas para foco. E foco gera avanço. Você não está sendo diminuído ao dizer não. Está sendo protegido. Cada recusa consciente abre espaço para o que realmente coopera com o propósito que está sendo consolidado em você. A sua história não foi desperdiçada. Cada espera construiu estrutura. Cada silêncio refinou intenção. Agora, o que chega encontra base firme. O Espírito não entrega responsabilidade a quem ainda busca aplauso. Ele confia a quem aprendeu a sustentar no invisível. Você aprendeu. Por isso, portas certas começam a responder sem esforço. Não porque você correu, mas porque permaneceu. Observe como a sua escuta mudou. Você já não absorve tudo. Filtra, discernes, escolhe. Isso é saúde espiritual. Isso é maturidade. Você não se envolve com qualquer ruído. Prefere a clareza. E essa clareza te mantém inteiro em ambientes onde outros se fragmentam. O Espírito está te usando como referência silenciosa. Alguém que não impõe, mas influencia pela presença. Se você percebe essa mudança acontecendo de dentro para fora, escreva nos comentários com consciência: minha direção vem do Espírito. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. A partir daqui, você entenderá que nem toda pressa é oportunidade. O Espírito ensina a esperar sem paralisar, ensina a agir sem ansiedade. Esse equilíbrio é raro e você está aprendendo a viver nele. O resultado é clareza constante, mesmo quando o cenário externo oscila. Você não se perde mais em extremos, caminha com firmeza no meio. Algumas respostas não virão em forma de palavras, mas de descanso. Quando algo não for para você, o corpo perceberá antes da mente. Quando for, haverá paz. Esse é um aprendizado profundo. Confiar nos sinais internos que o Espírito ativa. Eles não enganam, eles protegem. Você não precisa carregar expectativas alheias. O Espírito não te chamou para cumprir agendas que não são suas. Ele te chamou para viver propósito com verdade. Isso exige coragem, mas gera liberdade. E liberdade sustenta longevidade. Você não vai se esgotar tentando ser o que não é. Vai prosperar sendo quem foi formado para ser. As relações também passam por ajuste.
Algumas permanecem, outras se encerram com naturalidade. Não há culpa, há entendimento. O Espírito organiza para que você caminhe leve. E leveza não é superficialidade. É ausência de peso desnecessário. É espaço interno para o que realmente edifica. Você vai perceber que sua fala ganha precisão. Menos explicação, mais sentido. Menos defesa, mais verdade. As pessoas ouvirão não pela quantidade de palavras, mas pela consistência delas. Isso é autoridade tranquila, não intimida, estabelece. Se essa verdade encontra eco no seu interior, declare nos comentários: eu escolho caminhar com clareza, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O espírito também está ajustando seu ritmo emocional. Altos e baixos deixam de comandar suas decisões. Você sente, mas não é governado pelo que sente. Isso é liberdade real. Emoções passam a ser informação, não direção. A direção vem da presença constante que te ancora. Você não está atrasado, está alinhado. Filho, se reconheceste minha voz neste vídeo, não saias daqui carregando inquietação no coração, como se eu tivesse falado contigo e tua alma permanecesse em silêncio. Não por troca, não por obrigação, porque aquilo que vem de mim não se compra. Mas quando um coração é verdadeiramente tocado pela minha presença, ele responde com amor, fé e sinceridade. Se esta obra te fortaleceu, te levantou ou foi resposta num momento em que precisavas de mim, então não ignores aquilo que estás sentindo agora. Há momentos em que uma atitude se torna a linguagem do amor e da fé viva. Se houver paz dentro de ti, toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado e caminha mais de perto conosco. Eu olho para teu coração.